Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era um sábado, 2 horas da tarde, eu tinha acabado de chegar do serviço e fui direto pro banho. Meu marido ainda não tinha chegado da rua. Apenas seu filho estava em casa. Meus banhos sempre foram muito demorados. Eu chegava a perder a noção do tempo quando estava no chuveiro. E naquele dia aconteceu uma coisa meio fora do gibi, digamos assim. Quer dizer, o começo até que era comum, mas o desenrolar foi meio fora do que eu poderia imaginar. Eu curtindo meu banho ali bem tranquila, quando de repente escutei aquela discussão. Do outro lado da porta, era meu marido brigando com o menino. O que você pensa que está fazendo aí, seu infeliz? Olha, eu vou te ensinar a nunca mais fazer essa pouca vergonha. E escutei uns ruídos, o filho dele reclamando, se queixando, o moleque pedindo para ele parar. Imaginei que ele tivesse feito alguma coisa de errado. E certamente meu marido devia estar, sei lá, chamando a atenção dele e até batendo. O André, ele tinha esse costume. Qualquer coisa errada que o menino fizesse, ele já partia até para agressão. Eu sempre pedia que ele tivesse calma, mas ele nunca deixava por menos. Aliás, ficava bravo comigo também. Não se meta, Heloísa. Tô educando meu filho, viu? Ele não gostava que eu me intrometesse nas brigas que ele tinha com o menino. O Marcelo, na verdade, já não era mais criança, já era um adolescente. 13 para 14 anos. Era filho do primeiro casamento do André. Como ela, a mulher, morava no interior, voltou para lá depois da separação, o menino acabou vindo morar com a gente. E eu gostava dele, era educado, bonzinho, sempre me respeitou. Por isso, inclusive, que eu sempre saía em sua defesa quando via que seu pai exagerava, assim, do corretivo, digamos. Fiquei ali no chuveiro me perguntando o que é que ele devia ter aprontado para o André estar bravo daquele jeito. Terminei de tomar banho, me troquei ali mesmo do banheiro e quando saí pela porta, fui lá conversar com o André. Sabia que o Marcelo tinha aprontado daquela vez. Só que ele me olhou com uma cara tão esquisita. E não falou nada, não respondeu. Eu insisti. Mas em vez de me falar o que tinha acontecido, ele só disse aquilo. Tô achando que vão mandar esse moleque lá pra morar com a mãe, viu? Hoje ele passou dos limites. Meu Deus, o que ele fez? Ele continuou me olhando pensativo até que abriu o jogo comigo. Olha, eu nem devia te contar, viu? Mas é bom você saber até pra ficar esperta. Esse piá tá crescendo, já não é criança, tá ficando malandro. Você acredita que ele tava te espiando tomar banho hoje quando eu cheguei? Olha, eu fiquei chocada quando vi aquilo. Porque, sinceramente, não esperava. Meu Deus, meu enteado e um menino, quer dizer, estava crescendo, tudo bem, mas... Por outro lado, sabe, sei lá, eu pensei assim... Tá, mas de repente também não é tão grave, é coisa que acontece, né? Nessa fase que a criança tá passando para a adolescência, passando por aquela turbulência toda. Era só um menino. Devia ser uma curiosidade própria de um garoto da sua idade. Só que meu marido não deixou por menos. Ele ficou fulo com aquele episódio. Porque queria mandar o menino embora, lá para casa da mãe. Eu intervi. Falei que era um exagero. Não tinha necessidade de ser tão intolerante. Até porque tinha a escola dele, né? Não dava para tomar nenhuma atitude assim de cabeça
quente. Consegui acalmá-lo e, enfim, ele parece que ficou mais tranquilo, cabeça mais fria, só que naquele mesmo dia trocou a fechadura da porta do banheiro. Confesso que me senti esquisita quando vi o Marcelo pela primeira vez depois daquilo. Não sei, me senti meio constrangida, né, de saber que ele andava me espiando. Vai saber desde quando que aquilo vinha acontecendo. Com certeza não devia ter sido a primeira vez. Eu nunca desconfiei disso, né? Até porque nunca passou pela minha cabeça. Naturalmente que nossa relação mudou um pouco. Eu já não conseguia mais interagir com ele de um modo assim natural, espontâneo, como acontecia antes. Mas o tempo foi passando e aquilo foi meio que caindo no esquecimento. Naquela época, estávamos juntos, eu e o André, há 1 ano e 8 meses. E foi bem nesse período que o nosso relacionamento começou a balançar. Sei lá, a gente começou a se desentender, a brigar por qualquer coisinha e, no fim, acabou não dando outra. Resolvemos nos separar. Olha, para ser bem sincera, eu já não estava mais me sentindo tão feliz ao lado dele. Bem diferente do que era no começo. E acho que nem ele também estava contente com aquela convivência. No fim a gente conversou e olha, conversamos até de um modo mais civilizado do que eu poderia imaginar. E chegamos a um acordo. Era melhor para nós dois, cada um seguir o seu rumo. Como quase tudo ali na casa era dele, inclusive o contrato de aluguel estava em seu nome, decidi pegar o que era meu e voltei a morar na casa dos meus pais. E desse modo, acabei perdendo contato com os dois, pai e filho. Fui cuidar da minha vida, né? Mas fiquei sozinho durante algum tempo. O tempo, aliás, que passa mais depressa do que a gente pode imaginar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Meu Deus, quando eu me dei conta, 10 anos já tinham se passado. Claro que tive meus namoros durante esse tempo, depois que me separei do André. Mas olha, nunca tive mais nada sério, assim, relacionamento sério, nenhum. Minha mãe vivia dizendo: o que houve com você, hein, Heloísa? Você não consegue se acertar com ninguém? Olha que você vai acabar solteirona. Até a Alessandra já ficou noiva. Ela vivia falando isso. Eu sei que ela falava de brincadeira, mas sabe quando você fala de brincadeira é meio a sério? Eu não gostava. Não nego que até eu estava já meio preocupada. Porque, sei lá, parecia que a minha vida sentimental não andava. Nem para frente, nem para trás. Era como se eu estivesse parado no tempo. A verdade é que nunca mais consegui me interessar de verdade por ninguém. Não conseguia me apaixonar. E mesmo quando parecia que estava dando certo, parece que sempre acontecia alguma coisa e meus romances acabavam sempre indo pro buraco. Parecia uma sina. Lembro que um dia saí com os colegas depois do serviço, fomos fazer um lanche ali perto, aí tiramos uma foto nossa e eu postei no meu perfil. Eu ainda estava ali olhando aquela foto, quando vi que alguém tinha curtido a minha postagem. O nome da pessoa era Marcelo. Só que, juro, nem atinei para quem pudesse ser. Eu tinha muitos amigos ali no perfil. Aliás, tinha gente que eu nem sequer conhecia, com quem eu nunca tinha conversado. Me mandavam solicitação de amizade e eu adicionava a pessoa assim, de boa. O detalhe foi que depois postei outra foto, dessa vez uma selfie minha segurando um copo de caipira. E adivinha? O tal Marcelo em questão
foi o primeiro a curtir. Naturalmente que fiquei curioso, né? Pois a impressão que me deu foi que ele ficou esperando que eu postasse mais alguma coisa só para ir lá e poder curtir. Por isso, me deu aquela curiosidade. Eu fui lá e acionei o perfil para saber quem era a pessoa. Sabe quando você não espera? Eu, naquela curiosidade toda, quem será esse cara? Não sei explicar, mas quando bati os olhos na sua foto, fiquei com a impressão de que já o conhecia de algum lugar. Pensei comigo, esses olhos, esse sorriso. Acessei outras fotos dele. E olha, pensa num rapaz bonito. Parecia até um atleta. Enfim, dei uma admirada, mas acabei deixando pra lá. Até que depois de uns dias, como eu vi que ele já tinha curtido um monte de fotos minhas, resolvi me manifestar. E mandou uma mensagem. Perguntei assim como que não quer nada, se a gente já se conhecia de algum lugar. E a sua resposta demorou um pouco, mas veio. Sério que você não lembra de mim? Será que eu fiquei tão diferente? Falei que realmente eu não lembrava. Apesar de ele não me parecer estranho. No que ele mandou outra. É que faz tempo já que a gente não se vê. Eu sou filho do André. Vocês moraram juntos aqui em casa por um tempo, não lembra? Olha, não sei como não tive um troço. Porque foi uma surpresa tão grande quando eu liguei o nome à pessoa. Meu Deus, como que isso tinha me passado despercebido? Tudo bem, era um menino quando eu morei com seu pai, devia ter 13, 14 anos. Eu nunca soube ao certo a sua idade. Um filme passou na minha cabeça naquela hora. Até do André eu lembrei. Do relacionamento que havíamos tido. Desde que a gente tinha se separado, que nunca mais nos encontramos, nem conversamos e... Meu Deus, o tempo tinha passado. Mais de 10 anos. Quer dizer então que ele era aquele menino? Meu Deus, como tinha crescido. Tinha se tornado um belo rapaz. Ficamos ali trocando mensagens, ele me falando da sua vida, até porque eu perguntei, né? Da vida do pai. O André já estava morando com outra mulher há muito tempo. E até já tinha uma filha com ela. Senti um certo despeito, não vou negar. Porque, repito, parecia que a minha vida sentimental tinha parado no tempo, né? Até uma filha o André já havia tido com essa outra. O Marcelo, por sua vez, também me falou um pouco da vida dele, até porque eu perguntei, né? Tinha terminado um romance, um namoro, não fazia muito tempo. E agora estava há algum tempo já sozinho. Sabe, foi bom conversar com ele. Recordar aqueles bons e velhos tempos. E depois foi inevitável ficar lembrando de tudo. Inclusive daquele episódio. Do dia em que ele foi flagrado pelo pai, o André, me espiando tomando banho no chuveiro. Cheguei aí, quando aquilo me veio à cabeça. A verdade é que conversamos outras vezes, até que um dia ele me convidou para a gente tomar alguma coisa e se encontrar pessoalmente. Não vi nada demais em ir ao seu encontro. Mas que passaram alguns pensamentos pela minha cabeça. Isso aconteceu. Pessoalmente, agora que ele estava bem diferente daquele tempo de menino, ele chamava ainda mais atenção. Pensa num rapaz de, sei lá, 1,85 m até mais. E muito, mas muito bonito. Nem de longe parecia aquele menino que eu tinha conhecido no passado. Quer dizer, já naquela época,
Ele era até meio forte, meio alto, mas quem podia imaginar que fosse se transformar naquele homem? Olha, me senti até perturbada na sua presença. E reparei numa coisa. Ele chamou a atenção das pessoas que estavam no barzinho ali quando a gente chegou. Mulheres, principalmente. Quase todas olharam na nossa direção. E não apenas olharam para mim, mas para ele também. Ou seja, olharam para nós dois. Me senti até meio esquisita por causa daquilo. Não estava acostumada, né, com esse tipo de situação. Ele pediu alguma coisa pra gente beber e ficamos ali de conversa. Até que ele me olhou assim, de uma maneira bem concentrada, e falou uma coisa que me deixou até sem graça. Nossa, parece que você ficou ainda mais bonita do que 10 anos atrás, sabia? Ah, Marcelo, para com isso. Eu tô horrível. Horrível? Para de brincadeira. Você tá linda. Aliás, Heloísa, parece até que o tempo não passou para você. Juro que fiquei até encabulada. Não sei. Não esperava ouvir isso da sua boca. Não me pareceu ter sido um simples elogio. Aquele tipo de coisa que a gente fala para agradar. Não. Pelo modo como ele olhou para mim, pareceu até mais do que isso. Quem sabe até uma espécie de cantada. Até porque ele ainda acrescentou. Sabe que faz tempo que eu te sigo nas redes sociais? Sério? Mas por quê? Ah, sei lá. Nem eu mesmo sei explicar, mas é que desde que você e o pai se separaram, que você foi embora lá de casa, que eu nunca deixei de pensar em você. Não penso como pensava no começo, claro, mas volta e meia eu me lembro da nossa vida lá, das situações. Engraçado, né? Aliás, tem uma coisa que eu queria te falar, mas sei lá se devo. Imagine, pode falar, de boa. É que quando completei 18 anos, eu comecei a namorar uma menina, adivinha por quê? Só porque se parecia com você. Olha, senti até um arrepio naquela hora. Principalmente porque ele não ficou só nas palavras, mas já estendeu a mão e pegou a minha e beijou assim num gesto carinhoso. E ainda acrescentou: olha, nem eu sei porquê, mas você ficou na minha cabeça depois que foi embora lá de casa. Aliás, já estava na minha cabeça quando morava com a gente, né? Olha, passou tanta coisa pela minha mente. Quando ele falou aquilo, lembrei de novo daquele episódio do pai dele tê-lo flagrado me espiando tomando banho pelo buraco da fechadura. Será que ele tinha alguma fixação em mim? Às vezes acontece, né? A pessoa, quando é mais jovem, fica obcecada por alguém mais velho e não consegue tirar a pessoa da cabeça. Imagine. Ele falou que tinha começado a namorar uma menina só porque ela era parecida comigo. Será que era alguma obsessão? Perguntei o que tinha acontecido com essa garota. Ele falou que não tinha dado certo. Acabaram com o namoro alguns meses depois. Aí ficou olhando para mim, assim, e senti que ele estava ficando mais ousado. Por várias vezes, esticou o braço para me fazer um carinho. E não sei o que me deu, mas foi me deixando envolver por aquele clima de sedução. Não fiz absolutamente nada para evitar. E quando me dei conta, ele já tinha se aproximado e grudado a sua boca na minha. E eu repito, fui deixando acontecer. A gente se beijou de um modo tão ardente e tão apaixonado
que eu até esqueci que ele era aquele garoto com quem eu tinha convivido no passado. Filho do homem com quem eu tinha morado por quase 2 anos. A grande verdade é que tudo tinha mudado, né? Ele principalmente. O menino que me espiava tomar banho pelo buraco da fechadura tinha se tornado um belo rapaz. Mesmo que eu quisesse, que tivesse forças, não consegui evitar aquela aproximação. Eu fui me deixando levar. E entre um beijo e outro, ele ainda falou: nossa, eu sempre quis que isso acontecesse, sabia? Desde aquela época. Desde muito cedo. Na verdade, desde que você entrou naquela casa, que você é meu sonho de consumo. Sabe quando a pessoa te abraça com desejo, com paixão? Eu tive de pedir que ele se controlasse porque, convenhamos, né? Estávamos ali num lugar público. Tinha bastante gente. A maior parte delas, inclusive, olhando. Ele queria que a gente fosse para um outro lugar, né? Com aquela conversa de que eu era seu sonho de consumo, repetindo que tudo aquilo que ele mais tinha desejado na vida era fazer amor comigo. E olha, me deu vontade também. E como me deu! Eu estava dominada por aquele clima de desejo, de paixão. Por um triz não aceitei. Me contive, porque, sei lá, estava muito confusa. Precisava racionalizar tudo que estava rolando ali, em vez de simplesmente agir como se fosse uma adolescente. Puxa vida! Além de eu ser bem mais velha do que ele, não que isso tenha a ver também, né? Mas sempre influencia. Mas além disso, ele era filho do André. E por menos que tenha durado o nosso relacionamento, chegamos a morar juntos como marido e mulher por quase 2 anos. Então fiquei ali me perguntando, será que é certo me deixar envolver? Pelo filho dele? Imagine, quando conheci o André, ele era apenas um menino. Se acontecesse alguma coisa entre nós e o pai dele ficasse sabendo, com toda certeza iria reagir muito mal. Mas o pior, na verdade, nem era isso. O que mais me deixou realmente assim com o pé atrás foi o fato de que, sei lá, se eu me deixasse levar, sabia que estava entrando numa situação muito perigosa. No caso da pessoa ter assim uma idade, porque não é que eu tenha preconceito contra uma mulher mais velha se envolver com um homem mais jovem, mas a gente sabe que o perigo é maior. Então eu tinha medo, né? Acabar, sabe? Aquela brincadeira tomar ares de uma coisa mais séria, eu levar a sério demais, até me apaixonar, quem sabe? Isso não podia acontecer de jeito nenhum, porque eu fatalmente acabaria sofrendo. Bonito do jeito que era mais do que certo ele se cansar de mim em pouco tempo, até porque devia ter um monte de meninas muito mais bonitas e jovens do que eu, né? Atrás dele. Olha, desde aquele dia que eu o tenho evitado. Por todos esses motivos que já falei aqui nessa minha carta. Sendo que o maior é justamente o medo. Tem aquela coisa do pai dele também, né? Querendo ou não, fomos marido e mulher durante 1 ano e 8 meses. De maneira que houve um relacionamento sério. Ele era um menino, mas tinha se tornado um homem agora. A situação era completamente diferente. Mesmo assim, eu sabia que o André não ia levar de boa se soubesse de um possível relacionamento entre nós. Mas repito, o que mais me segura é o medo. Tenho medo de acabar em tentação, de repente me envolver mais do que imagino, mais do que devo, e acabar sofrendo depois. Porque olha, embora não tenha preconceito, uma coisa é bem clara para mim.
Não quero tapar o sol com a peneira. Sabe, a gente fala que não tem preconceito, que tudo é possível, tudo bem, mas ele não é homem para mim. Ou quem sabe, eu não seja mulher para ele. Além de muito mais jovem, ele é muito bonito. E eu tenho espelho em casa. Sei que não reúno os atributos para ser uma princesa, porque ele é um príncipe. Sendo que ainda tem aquele agravante, né? De ele ser filho do meu ex. Tudo bem que já faz muito tempo, mas não me sinto bem. Às vezes, eu quero alimentar minha autoestima e dizer que eu me garanto e coisa e tal, mas quer saber, tem horas que eu me sinto uma velha, ridícula. Juro por Deus, me sinto mesmo. Até queria me deixar levar, porque é tão bom, é tão gostoso sonhar. Mas aí vem o bom senso e o medo e me freiam, me paralisam. Quer saber? Eu acho que é por isso que eu estou sozinho há tanto tempo. Às vezes, parece que tenho medo de me entregar de corpo e alma, de ser feliz. Principalmente agora, quando aquele que me corteja é um príncipe encantado. E eu sei muito bem, meu Deus, que eu não sou uma princesa à sua altura. De modo que fico nessa encruzilhada. Será que dou corda para ele? De repente a gente ter alguns encontros? Eu me senti feliz durante algum tempo e depois amargar a solidão, o abandono, que eu tenho certeza que vai chegar? Ou de repente faço o bom senso prevalecer sobre tudo e paro de pensar nele? Paro de pensar nessa aproximação que é ridícula, não tem a ver. Até para evitar sofrer no futuro. Que faço, meu Deus? Se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Ser feliz durante algum tempo e depois amargar a solidão? Ou me impor de uma vez por todas uma posição de uma mulher da minha idade? Até porque não sou mais adolescente, criança. Já passei do tempo de sonhar com um príncipe encantado, meu Deus.